Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. O Corinthians na Libertadores e Botafogo na E Sul-Americana. hoje ainda tem Boca Juniors. Na Recopa Hoje Sul-Americana. Boca Juniors na sequência. Oba, começou a temporada do futebol. Só agora, professor? Estadual é Na difícil, prática, sim. né? Estadual é complicado. Então vamos acompanhar o que disseram os técnicos da UCV e do Corinthians. O professor, o mago Ramon Dias. Sí, nosotros cuando nos reunimos el cuerpo técnico para ver el sorteo, no te voy a mentir, no queríamos que nos tocara Corinthians, o la idea o nuestra ilusión era que no enfrentar ni a Corinthians ni a Boca, que eran los dos más fuertes del otro bombo, pero bueno, en el momento que salió ya rápidamente tratar de asimilarlo y de ver también lo bonito que va a ser enfrentar en nuestro primer partido internacional a un monstruo de Sudamérica, del continente, uno de los equipos más grandes del continente, con un poderío económico impresionante, hoy con una cantidad de jugadores de verdad con una jerarquía impresionante, con un cuerpo técnico como Ramón Díaz, que sabemos muy bien el currículo que tiene, así que bueno, que para nosotros va a ser un lindo desafío, queremos hacer historia, estamos claros de que no somos el candidato favorito, pero bueno, esto es fútbol y cuando arranque el 11 para 11, los 90 minutos, cualquier cosa puede pasar y nosotros vamos a tratar de vivirlo con mucha intensidad y de disfrutar nuestro primer partido internacional. Nosotros creo, yo principalmente, Emiliano también, tenemos experiencia porque he ganado la Libertadores, he ganado la Sudamericana. Realmente sabemos lo que tenemos que hacer y el clima es completamente distinto. No hay que cometer errores, hay que estar concentrado al 100%, hay que ser intenso. No tenemos que cometer el error que pasó hoy. No puede pasar en el mata-mata y ya sea para la Libertadores. Entonces eso voy a hablar con los meninos, con los jugadores, con todo, para que mantengamos una concentración diferente. ¿Es vida o muerte? Você viu, professor Ramon? Já começou falando, nós temos Sul-Americana e Libertadores. Isso aqui eu conheço. Ao contrário do professor Daniel, que na hora do sorteio ele falou, você vê, vamos ter que pegar o Corinthians. Então é outra... E é o primeiro jogo internacional da UCV, você viu, Eugênio? Qualquer que fosse o adversário da UCV, seria pedreira para a UCV. É claro que por uma questão de camisa de tradição, ele citou o Boca, citou o Corinthians, podia citar o Cerro, podia citar outros que estão nessa condição de Libertadores. Você vê? O próprio Bahia tem uma tradição mais antiga em Libertadores, mas tem um time superior ao da UCV. A UCV teria problemas com todo mundo. E o Corinthians muito azeitado nesse momento, né? Camisa à parte, o Corinthians acaba o ano muito bem. E é um favoritismo, você brinca aqui, principalmente com o Eugênio, que você fica forçando o Eugênio a dizer que o Corinthians já passou. Não, eu não forcei nada. Foi ele que falou espontaneamente. Pergunte, ele está ao seu lado. E pela perspectiva do Corinthians, prof, é o tal presente de Deus. Esse é. Vem com esse negócio, não. Não, esse é. Esse é. É presente de Deus? É mais que o Guarani do Paraguai era. Esse é. Guarani do Paraguai era presente de Deus? Não era, mas foi considerado na época. Ah, tá. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? A qualidade do Corinthians, o momento do Corinthians e a inexperiência da UCV. A gente sabe que o futebol venezuelano evoluiu, mas não a ponto do Corinthians ter dificuldades nesse confronto. No acumulado do confronto, o Corinthians passará bem. E o presente, quem se deu foi o Corinthians de fazer a parte dele no Campeonato Paulista chegar muito tranquilo agora, conseguir poupar jogadores, até para o segundo confronto também já não tem ali muito o que brigar no Paulista, a não ser pela melhor campanha geral, mas ainda assim já até para isso tem gordura. Então o Corinthians fez a sua parte para chegar bem na Libertadores. Tinha uma maratona muito pesada de jogos nesse mês de fevereiro, e conseguiu lidar bem. O Ramon Dias rodando o elenco, fazendo uma boa gestão desde o começo do campeonato, porque o Corinthians ele ganha alguns jogos com time reserva e ganha bem, sofrendo pouco. O nível de jogo no começo ainda não era nada que entusiasmasse o torcedor, mas
fez os pontos, fez o resultado, e isso dá ao Corinthians um conforto na parte física, de segurar jogadores e até pensando na volta também não precisa esticar demais a corda nesse jogo na Venezuela. Então, no planejamento, o Corinthians foi muito bem, sabendo que tinha pré-Libertadores, e sempre é ruim para o time brasileiro encarar essa fase, né? Ter a necessidade de fazer jogos a mais. E são 4 nessa fase prévia dos grupos. E o Corinthians foi hábil, né? O Ramon Dias com o Emiliano, ao segurar os jogadores. E um ponto positivo é que o Corinthians já termina bem em 2024 na parte física. O Corinthians terminou o ano voando, com poucos problemas de lesão, então nessa parte o clube soube evoluir, porque o Corinthians, até o meio do ano, além de não ter um elenco tão encorpado, sofria muito com problemas físicos. Então essa evolução faz com que o Corinthians chegue muito bem para começar a Libertadores. Só não entendi quando você falou o Corinthians não precisa esticar a corda nesse jogo na Venezuela. Como assim? Não, é um jogo que dá para o Corinthians administrar. Um empate não é ruim para decidir em casa, e eu acredito que o Corinthians tem condição. Já tem que decidir, para mim já tem que decidir lá, mete 3-4 no segundo jogo, já fica tranquilo aqui. É o cenário ideal, mas o Corinthians tem 2 perspectivas. Ou o jogo está tranquilo ali, consegue abrir uma boa vantagem, resolve o jogo lá e já começa a poupar no segundo tempo. Garoto. Mas ou percebe, num jogo mais duro, mais pegado, time da casa entusiasmado, dá para administrar também um empate. Então, não vejo como um cenário ruim para o Corinthians decidir em casa. O principal nesse momento, ainda mais por ser começo de temporada, é preservar jogadores. É não ter jogadores sofrendo com desgaste, com lesões. E nesse ponto, para mim, o Corinthians precisa manter o planejamento de ter como prioridade a integridade física dos atletas. Temos uma divergência. O professor Celso e o Eugênio deixaram claro que o Corinthians passa com tranquilidade falando sério. E eu concordo com vocês, eu estou com vocês. É muito mais time. O outro time está feliz, comemorando que vai jogar um torneio sul-americano pela primeira vez. E o Breyer está dizendo que o empate está bom lá. Empate é a pior das hipóteses. Não, estou discordando do amigo Breyer. O Corinthians jogou 10 vezes na vida na Venezuela, ganhou 9. Então. Só empatou 1. E o curioso é que esse que empatou é do ano que foi campeão. Né? E aquele primeiro jogo com o Tátira estava perdendo de 1-0. Fez um gol no finalzinho. O empate, Ralf, quem que fez o gol? Ralf? O Ralf empata de cabeça num dos Pitbull últimos do lances, Timão. né? Então, acho Mas que o Deportivo Tátira é o maior clube do futebol venezuelano. Sim, muito mais experiente, muito mais estruturado que a... O Alvinegro de São Cristóvão. Então você concorda com o Breyer? O empate está bom lá? Não, bom não. Eu acho que o empate é frustrante. Mas na pior das hipóteses, voltando com o empate de lá, se classifica ganhando aqui. É claro que ninguém vai colocar num jogo de estreia de Libertadores o time em reserva. Mas o time que jogou com a Portuguesa sábado era suficiente. Que isso? Com Thales Mágico ali, né? Não é isso que fala? Tá bem. Esse jogo que a gente está vendo aí... Era suficiente para eliminar o CV? O time reserva do Corinthians? Você não vai fazer isso para uma Libertadores e tá certo, né? Você tem que levar a sério, o máximo ao sério. É uma competição, muitas vezes, né, que prega peças, mas observando o time adversário, esse time reserva do Corinthians, para mim, seria suficiente para conseguir a classificação tranquila. Acho até que para a volta talvez seja esse time. Então você também discorda do Breyer. Se com reserva passaria tranquilo, com titular, então não pode empatar. Tem tudo para ganhar bem. Mas eu acho que o Corinthians vai ganhar. Eu estou falando que a única coisa que pode fazer o CV ali dificultar um pouco é a empolgação. Estreia em Libertadores, o torcedor vivendo uma experiência nova. Não tem torcedor. Mas é isso. Que isso? Não tem torcedor? Não tem, vai ter meia dúzia de estudantes ali da faculdade. Não sei que o pessoal vai na rua, entra aí no estádio. Que isso, Eugênio? É tem assim? torcida o time, Abel. O pessoal vai matar a aula. Muito pequenininho. É muito pequenininho. Peraí. Dentro da universidade. Já que o Eugênio falou aí do time reserva, eu vou falar aqui. Matheus Donelli, é o time que jogou com a Portuguesa, tá? Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Bidu. Rian, Alex Santana, Charles e Igor Coronado. Thales Magno e Romero. Pode pôr esse aí nos 2 jogos e passa pela UCV? Não precisava nem viajar, então. Um volante a menos e um centroavante a mais. Aí rola. Não, tá. Aliás, o Memphis... A Portuguesa é bem melhor do que a UCV.
Sério? Lusa Heavy Metal? Essa portuguesa está jogando no Campeonato Paulista, é melhor. Cara, eu estava vendo ontem o jogo. Eles ganharam. Ganharam. Os caras vão pôr a sua imagem lá no vestiário, viu? Não tem problema. Eles ganharam o último jogo do Estudiantes de Mérida. A gente falava aqui que não ganhava desde setembro e tal. Na última rodada, eles ganharam agora, no final de semana. Estudiantes de Mérida. 2-1 de virada. Eu estava vendo o jogo. Estudiantes de Mérida. O primeiro tempo é a cidade na Venezuela. Mérida. Aliás, tem uma cidade também na Espanha, né? Chamada Mérida. O primeiro tempo, eles quase não chutaram no gol, isso jogando em casa. E o goleiro pegou 2 vezes o pênalti, aquela história, pegou o pênalti, mandou voltar. Voltou, ele pegou de novo. É um bom goleiro, tá? Miguel Silva. Joga com trabalho, o pé hein? também. Mas avisa ele que trabalho. vem Yuri Alberto, Garro, Memphis Depay. É um bom goleiro, mas não é o Memphis Neuer. Depay com clipe, com EP lançado. Agora, o que eles deram de espaço para o time do Estudiantes? No segundo tempo, o time melhorou, foi para cima, conseguiu a virada. Mas a defesa, obviamente, eles vão jogar contra o Corinthians na retranca. Não vão jogar como jogaram contra o Estudiantes de Mérida, em que tentaram propor o jogo. E aí, quando perdiam a bola no meio de campo, era uma quantidade de espaço assim, daqueles que o Memphis Depay gosta. Latifúndio. Viu quem foi na festa do Memphis Depay? Teve festa do Memphis Depay? Jorge Benjor. Grande foi no bairro do Ipiranga, na Rua Bom Pastor. Você não foi, prof? A festa foi? Não fui convidado. Festa. Foi Vai de bico, pô. Num dos casarões, os casarões da família Jafé ali, são alugados para eventos, para novelas. Foi um dos casarões do Jafé. Casarões bonitos, esse aí eu já vi. Tem uma pergunta aqui embaixo. Desculpa, Eugênio, que eu interrompi você. É que você falou do Memphis Depay, eu lembrei da festa do Jorge Ben. E tá aqui. Será a grande atração da Libertadores 2025? Professor, ele não deixa passar uma pergunta dessa aqui da Tarja Ele é uma grande sem atração. resposta. Sim, será uma das. Talvez a mais internacional, assim. Já que o Neymar Aí vai vir alguém. Já ia vir. E o Neymar? O Neymar não vai jogar não Libertadores. está jogando, senão seria Até maior. Eles têm feito umas artes muito bonitas, uns desenhos, para divulgar a Libertadores e tal. E nesse desenho, quem está ali da segunda fase, né? Relativo aos clubes que jogam a segunda fase, eles escolheram um jogador de cada time. E o primeirão que aparece lá é ele. Ao lado dele, Miguel Merentiel, do Boca. Até confundi, achei que era outro jogador, mas é o Merentiel. Porque o Cavani não joga essa fase. O Cavani está machucado, não joga essas 2 partidas agora contra o Aliança. Então, ele sim, é um jogador internacional, conhecido mundialmente. É uma grande atração, especialmente para a torcida do Corinthians, né? Mas é claro que a Libertadores terá outras grandes atrações até a sua fase de grupos. Mas tem que passar. Eu não quero secar ninguém, longe de mim, bater 3 vezes. Mas Ronaldo Fenômeno também foi atração em 2010 e caiu contra o Tolima. Então, muita calma nessa hora, né? Respeite-o, acima de tudo. E até o Ronaldo fala isso, né? Que como ele sente, pela passagem que teve no Corinthians, a falta de um título de Libertadores. É que ele jogou 9 também, não foi atração só em 10 com o Tolima. Ele joga de 2009 e o Corinthians cai contra o Flamengo nas oitavas. Mas não conseguiu ser campeão. Não. Falamos de Memphis como grande atração da Libertadores. E o trio Memphis, Yuri e Garro? É top, primeira prateleira sul-americana e não só brasileira, Eugênio? Capitão América. Sim. É a primeira prateleira, sim. Não só pelo nome, mas pelo que tem rendido em campo. Esse trio, né? Encaixou ali de uma maneira maravilhosa. É bonito de ver jogar. O legal é isso, assim, que não é só o torcedor do Corinthians. Quem gosta de futebol, gosta de ver esses caras jogando. Porque tem uma diferença, né? Assim, vai lá, o torcedor do Corinthians fica... Ou de qualquer clube que tenha um ataque que funcione. Que legal, meu time. Agora, quando você atrai a atenção de quem não torce para aquele clube e gosta de ver em ação uma dupla, ou um trio, ou um quarteto, mostra a qualidade, mostra que são jogadores que realmente se destacam. Esse trio tem se destacado porque eles se encontram em campo. Tem um entrosamento, tem uma química entre eles que funciona desde o ano passado, que é muito legal de ver. O barato do futebol. Segundo gol contra o Santos, por exemplo. Jogadas muito plásticas, né? Parece por telepatia.
toma uma atitude, o outro já sabe qual é, aquela jogada de peito do Depay. Por telepatia, você lembrou de Rita Lee agora, hein? A gente faz amor. No caso é futebol. por telepatia. E às Mas vezes o futebol é outros- paixão, Eugênio. A gente falou do trio, mas outros participam. O Thales participou de um gol na Neoquímica Arena, acho que contra o Noroeste, que foi mais do que gritado, aplaudido. Aplaudido pela plasticidade. Uma jogada envolvendo o Garro, envolvendo os outros jogadores, e tinha lá o Thales. Se entrosaram rápido esses três, né? Muito rápido, muito rápido. O Romero tem aparecido, eventualmente, quando está em campo também, participando bem, dando assistência para o Garro, para o E nem Memphis. sempre é titular, mas quando entra... Quando entra... Então você aumentou o trio para um quadrado. quinteto. Mas Você lembrou de Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Ah, bons tempos, hein? Não, mas e é um trio que, pela fase que vive, pela idade dos jogadores, eles não estão em seleção. Mas os três podem estar em qualquer momento dessa temporada. Yuri Alberto hoje briga por vaga na seleção brasileira. O Garro Briga? pode pleitear uma vaga na seleção argentina, concorrência alta, até porque o Scaloni privilegia muito os caras que estavam no grupo campeão do mundo, mas está jogando bola, está, de certa forma, no radar. E o Memphis, ele voltou para o Brasil para ter mais minutos, conseguir jogar e voltar para a seleção holandesa. Então, até pela história que ele tem, eu acredito que em algum momento o Koeman terá de dar o braço a torcer e chamá-lo de volta. Esse aniversário aí foi o de 31, é novinho. Não, ele tem idade ainda, tem lenha para queimar, pode disputar mais uma Copa do Mundo. Então, os três estão, de certa forma, ali colocando o nome entre os selecionáveis. Um trio que é muito falado também, do rival do Corinthians, do São Paulo. Oscar, Lucas, Caleri, eu já não vejo, nesse momento, com tantas chances de seleção como o trio do A Corinthians. fase de seleção do Oscar e do Lucas já passou. Exato. Então, Pela... O Caleri nunca existiu. E o Caleri também é uma concorrência alta, é verdade. Pegou ali, quando o Caleri estava começando, uma geração que ainda estava em Higuaín, Agüero, uma concorrência muito alta. Pequeno para ele, né? E hoje, com jogadores como Lautaro, é difícil realmente para o Caleri conseguir. O Germancano, jogando no futebol brasileiro, marcando muitos gols, não conseguiu. Imagine o Caleri, que ainda mais nessa temporada começou em certa má fase, pelo menos em relação com o gol. Então, o trio do Corinthians tem esse peso. É um trio que, a qualquer momento, os três podem figurar juntos nas seleções de seus países. Mas não se ganha Libertadores só com um trio maravilhoso e com firula. Se ganha com um time equilibrado, se ganha jogando bola. E se você colocar o Romero e o trio virar um quadrado, esse sim já está na sua seleção paraguaia. Certo, Breler? Sim, é um jogador respeitável também. O Thales Magno, artilheiro do time até aqui no Paulista, vem bem, de certa forma, quando entra... Deve ter jogado em seleção de base, não? Thales Magno? Não lembro. O Thales jogou. Jogou, né? Jogou. Jogou sub-17, sub-20.